Olá, assista agora ao Jornal Panorama com as notícias da Assembleia Legislativa. E esses são os nossos destaques de hoje. Por meio de indicação conjunta dos deputados ao governo, Eric Musso propõe conceder bonificação a enfermeiros. Projeto de lei que começou a tramitar na casa relaciona tatuagem em animal a crime de maus-tratos. Deputados criticam o fechamento de comarcas no estado. E vamos agora aos trabalhos em plenário. Entre os assuntos tratados, medidas contra a pandemia, compra de vacina, presença de odontólogos nas UTIs e discursos contrários ao fechamento de comarcas. A repórter Patrícia Bravin traz as informações. Esta segunda-feira marcou a volta das sessões ordinárias híbridas na Assembleia Legislativa. No expediente do dia, 5 projetos começaram a tramitar. Dentre eles, proposta do Tribunal de Justiça, que trata da reestruturação dos cartórios do Estado. Quem vai ficar prejudicado nessa história é o cidadão, que muitas vezes terá que se deslocar da sua cidade para ser atendido em outra cidade, em outra comarca, e vai causar muito transtorno. Então, na verdade, eu gostaria que o Tribunal de Justiça procurasse rever essa questão de não fechar nenhuma comarca, não remanejar, porque eu sei que precisa de fazer economia, mas sem prejudicar o cidadão. Nós fizemos vários discursos, vários deputados reclamaram e falaram. Nós declaramos que o Tribunal de Justiça estava com problema de recursos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas que existiam comarcas que a diferença era tão pouca que os municípios e até verbas de deputados poderiam cobrir essas diferenças ou através de aluguel, ou através de contratos, através de um simples projeto na lei, projeto de lei na Câmara Municipal, a fim de ajudar o Tribunal de Justiça e não querer solicitar uma coisa que está sendo feita em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós voltamos ao assunto. Ao presidente do Tribunal de Justiça, está na hora de convocar uma reunião com um grupo de deputados, ou um grupo de vereadores, ou um grupo de prefeitos, para encontrar uma solução. Começa a ser debatida iniciativa do deputado Luciano Machado, que proíbe a realização de tatuagens em animais. A lei federal ela prevê vários crimes por maus tratos a animais, e a tatuagem precisa ser regulamentada na lei estadual, e nós estamos inserindo esse projeto para que nós possamos evoluir nessas políticas públicas de defesa e proteção dos animais. Também entra em discussão na Casa a iniciativa do deputado Capitão Assunção, que proíbe a publicidade e propaganda que contenha alusão à diversidade sexual relacionada às crianças. A criança está numa fase em que ela precisa ser direcionada para o que é biológico. E biologicamente só existem 2 gêneros, né? O homem e a mulher, o macho e a fêmea. Há uma tendência internacional de divulgar campanhas promovendo para as crianças em produtos e serviços gêneros que eles não entendem, coisas que eles só vão ter a maturidade, o conhecimento e a decisão de tomarem quando forem adultos, ou quando passar a juventude, ou durante a juventude, mas jamais na infância. Então é uma atitude de preservar a infância para que eles não tenham acesso a essas tendências de conteúdo. Pandemia. 2 requerimentos de tramitação em regime de urgência foram aprovados hoje. Para o projeto do deputado Ferraço, que trata da realocação de recursos orçamentários para a compra de vacinas contra a Covid, e ainda para a proposta que prevê prioridade de imunização para agentes penitenciários. E o plenário também votou favorável a quase 20 indicações do Legislativo ao governo.
Dari Pagung defende a presença de profissionais de odontologia na equipe de trabalho das unidades de terapia intensiva. E o deputado Alexandre Chambinho pede ao Executivo para prorrogar pelo período de 2 anos o IPVA dos veículos de transporte escolar, turístico e de autoescola. A finalidade dessa indicação é prorrogar o pagamento do IPVA por 2 anos no Estado do Espírito Santo, em forma de socorro desses empreendedores que hoje não estão conseguindo renda para pagar os seus impostos. E o governo poder facilitar para eles, para que eles possam manter os seus negócios de pé. Vamos juntos construir um Estado do Espírito Santo cada vez mais forte e contra a pandemia do coronavírus. Voltamos ao estúdio, Vanderlei. Obrigado, Patrícia. E no final da sessão, o deputado Eric Musso defendeu o projeto de lei federal 2567, que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Musso também propôs que, por meio de uma indicação conjunta dos deputados, fosse solicitado ao governo bonificação para os enfermeiros que atuam no combate à Covid. É um projeto que tem que ser de iniciativa do Executivo Estadual, por tratar de despesa, mas tendo em vista o projeto que nós votamos na semana passada, um projeto importante, diga-se de passagem, nós votamos o projeto que dava um auxílio de R$5.000 aos professores. A minha proposta, com humildade, é de apresentar ao governo do Estado, por meio de indicação, porque se pudéssemos fazer um projeto, faria o mesmo aporte no valor de R$5.000, sabe? A título de bonificação, a título de reconhecimento, a título de agradecimento, a título de incentivo, a título de nós dizermos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é uma pequenina contribuição como forma de agradecimento por tudo que vocês têm feito para salvar ou ajudar a salvar ou acalentar o coração dos familiares dessa praga que tem assolado o coração dos brasileiros e não diferente dos capixabas. Serviços de fotografia pagos e não realizados na Serra e ruas às escuras em bairro de Vila Velha foram temas de discussão no Colegiado de Defesa do Consumidor. A falta de iluminação pública em ruas do bairro Dom João Batista, em Vila Velha, foi tema abordado na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. Representantes da Associação de Moradores e da concessionária EDP falaram sobre o problema. Realizamos no último sábado uma ação onde fizemos a manutenção de aproximadamente 8 circuitos de iluminação pública, retirando clandestinas e restabelecendo o então fornecimento da iluminação pública. Identificamos algumas lâmpadas quebradas e queimadas, mas como a gestão de iluminação pública desde 1999 é da Prefeitura, foi encaminhada aos municípios, estamos entrando em contato com a Prefeitura de Vila Velha e a SRE, a parceria público-privada da Prefeitura, para, o quanto antes, contribuir e solucionar esse problema das lâmpadas queimadas, deputado. E sábado, realmente, a EDP veio aqui, a concessionária, a terceirizada a SRE também veio, e ontem, ao fiscalizar as ruas, 5 ruas não estão funcionando, principalmente a qual que eles começaram primeiro, que foi a Saldanha da Gama. Não está funcionando. Além da Saldanha da Gama, tem mais 4 aqui, que estão os nomes delas aqui, caso ele queira, a gente pode estar informando. Tudo apagado, um drill. A EDP informou que uma outra equipe vai até o bairro realizar a manutenção. E ainda durante a reunião, o colegiado ouviu denúncias de que uma fotógrafa teria dado golpes em clientes no município da Serra. A gente vem lutando em relação a esse problema há bastante tempo. Somente comigo já tem 2 anos, mas nós temos pessoas no grupo que já tem mais de 11 anos. Então, já foi provado que já tem mais tempo que essa pessoa vem dando golpes, principalmente no município da Serra. Na ocasião, no meu evento, que foi um casamento, ela contratava freelancer para cobrir os eventos,
e não pagava aos profissionais em questão. Então, ela nos colocava em contato com eles, e daí a gente tinha que pagar novamente pelo serviço. Então, naquela época, era esse o trabalho dela, né, se é que podemos dizer. Depois disso, ela abriu várias outras empresas, só que nós temos aqui, são 5 empresas. Ela abria em nome de outras pessoas, abria também no nome dela, e depois que as pessoas descobriam o golpe dela, no caso, ela fechava e abria outras em nome de outras pessoas. Nós conseguimos juntar em torno de 30 pessoas lesadas. São fotos de casamento, aniversários de um ano, debutantes. Infelizmente, algumas pessoas, quando conseguiam pagar novamente ao freelancer que ela contratava, até conseguia recuperar as fotos. Mas, infelizmente, muitas outras que foram fotografadas por ela, né, não conseguiram. A Comissão de Defesa do Consumidor vai convocar a fotógrafa para prestar esclarecimentos sobre as denúncias. Desde quando chegou essa reclamação, essa denúncia, na verdade, na Comissão de Defesa do Consumidor, nós já estamos fazendo uma investigação em paralelo com a Delegacia de Defesa do Consumidor e, inclusive, eu gostaria de colocar em discussão, daqui a pouco nós vamos convocar essa pessoa que cometeu esses crimes aqui na Comissão de Defesa do Consumidor para que ela possa estar se explicando. As consequências do Decreto Presidencial 9.759 de 2019, que extinguiu diversos órgãos colegiados na administração pública federal, foi tema de discussão em audiência pública do Colegiado de Cidadania. Os participantes também discutiram meios para revogar o ato federal. Em audiência pública da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, os participantes denunciaram desmonte dos órgãos colegiados de caráter social pelo governo federal. A vice-presidente do colegiado, deputada Irine Lopes, do PT, ao abrir o encontro realizado de forma virtual, citou medidas tomadas em Brasília que, segundo ela, afastam a população das políticas públicas. O que temos visto a partir da instalação do bolsonarismo é uma tentativa de retirar sistematicamente a participação da sociedade na construção dessas políticas públicas e, principalmente, do controle social, né? Vão sendo eliminados conselhos, comitês, qualquer instrumento que tem a participação da sociedade. Isso é algo que a ministra Damares tem feito reiteradamente. Então, não é agora que tem o projeto lá na Câmara que essa questão está se dando. Ela vem desconstituindo essa e outras políticas de maneira sorrateira para retirar o povo brasileiro do cenário político e dos espaços institucionais democráticos. O deputado federal Hélder Salomão, do PT, relatou que o presidente Bolsonaro tentou acabar com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, mas houve resistência. No Conselho Nacional de Direitos Humanos foi preciso uma grande articulação. Hoje eu componho a mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando a minoria da Câmara, e o senador Fabiano Contarato representa a minoria do Senado. Então, nós nos articulamos, eu e o senador Contarato, com a sociedade civil, para não permitir o golpe que Vossa Excelência citou durante a sua apresentação, que foi uma tentativa, né? Retiraram a doutora Débora Duprat, uma procuradora dos direitos do cidadão que tem compromisso, mas que assumiu posturas muito importantes e vigorosas para os movimentos sociais no país e que quiseram tomar o Conselho Nacional de Direitos Humanos de assalto. A vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Aldenora Gonzalez, afirmou que o presidente, desde o primeiro dia de governo, demonstra querer acabar com o ativismo social.
o Bolsonaro falou logo após o resultado do primeiro turno. Eu lembro que ele disse assim: vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Então, ele, na verdade, ele efetivou essa declaração desde o primeiro dia de governo, a partir da edição de diversas medidas provisórias, decretos e inúmeras portarias do governo, criminalizando principalmente as fontes, né, de financiamento de organizações e sindicatos. E, ao mesmo tempo, ele começou um esvaziamento, desmonte de diversas organizações que, de fato, dialogavam com as organizações da sociedade civil, como são os conselhos de políticas públicas. Para Aldenora, é preciso mobilização social para reverter o que considera retrocesso promovido pelo governo federal. As pessoas precisam partilhar do que a gente está fazendo, saber que nós, enquanto sociedade civil, estamos aí, parece sapos, pernegando, sabe, brigando mesmo, para não permitir que os nossos direitos sejam retirados. O presidente do CONSEAS, Conselho Estadual de Segurança Alimentar, avalia que no Espírito Santo os conselhos sociais também passam por dificuldades para se manterem em funcionamento. Nos 78 municípios do nosso estado, tem funcionando bem ou mal o Conselho de Educação, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Assistência, o Conselho de Saúde. Em apenas 6 municípios funciona o Conselho de Igualdade Racial. Em apenas 12 municípios funciona o CONSEA, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Daí a gente percebe a disparidade em nosso estado entre o Conselho Consultivo e o Conselho Deliberativo. E a gente finaliza o panorama lembrando mais uma vez sobre os cuidados que se deve ter contra o coronavírus. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2.